Lições Bíblicas Adultos, do primeiro trimestre de 2024, classe dos adultos. O tema desta lição é o seguinte: a Igreja e o Reino de Deus. Atenção! Antes de continuar, por gentileza, curta e se inscreva em nosso canal, Meja TV. Texto áureo. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da Igreja. Leitura bíblica em classe, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Eu vou ler. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus. E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei, que exerce o seu governo, e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus, a partir de sua natureza, e da sua relação com a Igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino, na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A Igreja é vista como parte desse reino, e por isso, Deus a estabeleceu, para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Ponto 1. A natureza do reino de Deus. Subponto 1. O reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra, e da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens, de acordo com o livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 25. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é o Rei universal, e como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Isso significa que nada, nem ninguém está fora do seu domínio. Subponto 2. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu, nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo, não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens, e até mesmo o diabo, e seus demônios, tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim Deus domina sobre todos, conforme o Salmo 103, versículo 19. Subponto 3. O reino de Deus, a nação de Israel e a Igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele, e através dele, em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre seu antigo povo, Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação, e por meio dela, todos os povos. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição, estabeleceu a Igreja. Ponto 2. A Igreja e as dimensões do reino de Deus. Subponto 1. O reino de Deus como realidade presente. Nos Evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoninhado, cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus.
Mateus 12, versículo 28. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo, na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto, real. Sub-ponto 2. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas e libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino, estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva, e finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo, da presente era. Sub-ponto 3. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, contudo, ele se manifestará, na sua plenitude, na era vindoura. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura, do reino de Deus, conforme Apocalipse 20, do versículo 1 ao 5. Ponto 3. A igreja no contexto do reino de Deus. Sub-ponto 1. A distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus, em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo, e envolve todo o povo de Deus, na antiga, bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento, todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. Sub-ponto 2. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada, é a eleita de Deus. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Por meio da igreja, que o reino de Deus será conhecido na terra. Sub-ponto 3. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus, conforme Atos, capítulo 20, versículo 25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus, de acordo com Atos 28, versículo 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então, a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. Conclusão. Nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino,
e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes, que professaram e professarão, sua fé em Cristo, o Filho de Deus.